BBB 25 chegou ao fim, com a Renata sendo a campeã dessa edição, que é Big dos Bigs, edição histórica na grande final. O fim de uma era, né, cara? O Big dos Big aí vai deixar saudade. Vai. Uma temporada marcada por reviravoltas, por momentos emocionantes. Tadeu falou o tempo todo que era marcado por imprevisível, né? Sim, uma temporada totalmente imprevisível. Inclusive, ninguém fazia ideia de que a Renata ia ganhar esse programa. Não, mas eu vou dizer que, inclusive, eu esperava que o Tadeu, no discurso dele, pra colocar a Renata como campeã, fosse um pouco mais de suspense. Ele nem fez tanto suspense. Porque as últimas pesquisas mostravam que teve uma virada, inclusive o último Votalhada, que faz aquela média ponderada que a gente sempre trouxe aqui pra vocês, o Guilherme tava na frente da Renata. Tava na frente. Então existia, sim, uma possibilidade. A gente vai ver, inclusive, no voto único, que há uma diferença. A Renata ganha pelo voto da torcida. Eita. Então, eu pensei que o Tadeu fosse fazer esse suspense, talvez sabe? Por causa do horário ele tava meio cansado, sei lá. Também não, assim, não vou julgar o Tadeu, falou né? assim, eu faria igual. Não vou julgar. Desculpa. Não vou julgar o Tadeu. Eu faria igual. Vamos comentar então sobre esse discurso, vamos falar aí sobre como foi o programa também, mais ou menos, pra quem não assistiu. Já deixa seu like, deixa seu comentário. Sim. Aliás, Renata, quando, assim, durante todo o programa, ela tava abraçando a mãe dela, né? Nesse momento, quando ela sai da casa. Pra quem não viu, na parte externa da casa, ficaram todos os convidados, que eram tanto os ex-BBBs que saíram dessa edição, quanto o pessoal que ia cantar, que também eram ex-BBBs, mais os familiares dos finalistas. E eles, os três, né? O João Pedro, o Guilherme e a Renata, ficavam dentro da casa. Quando deu o resultado, eles saíram e a Renata foi abraçar a mãe dela. Inclusive, aqui do lado é Fortaleza, a cidade da Renata, que assim, tinha um palco, tava com a Solange cantando, muita gente, tava bonito de ver, né? Tava muito bonito. Das três torcidas, era a torcida maior, assim, que tinha. E mais acalorada também. Mais né? acalorada. Não, do Guilherme também tava. Tava sim. Não, a torcida do Guilherme mas do também João tava. Pedro tinha mais gente do que a do Guilherme. Sim, eu tô falando de calor. Tô falando de... Na hora que aparecia ali no ao vivo, que eles faziam links ao vivo. Pra quem não assistiu, mandava um repórter pra lá e tinha links ao vivo. A torcida do Guilherme já tava mais em festa, assim. A torcida do João eu senti mais quietinha, assim. Eu devo ter pegado meu celular na hora da torcida do Guilherme, porque eu não vi. Talvez não tava interessante. A festa, eu não senti tanta talvez festa, não tava interessante. Mas o que acontece foi o seguinte. Tadeu chegou lá na casa, vamos ler o discurso como foi. Foi um discurso rápido, foi um dos discursos mais rápidos que ele fez nessa temporada. Ai, glória a Deus. Não foi? Foi. E aí ele vai rememorar a temporada e a gente aproveita pra rememorar também. Olha que legal. Mas é muito rápido e nem rememora. Mas a gente rememora, amor. Ah, tá bom. Tá bom. Vamos lá. Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, conheceremos o grande campeão do BBB 25. E lá se foram 100 dias. É uma vida, né? E eu e o Kaique assim, ó. É uma vida. Ou como? Parece que vocês entraram naquela porta uns 2 ou 3 anos atrás, pelo tanto que viveram. Quase que o Tadeu falou, eu acho que ele foi escrevendo, aí ele escreveu assim, parece que tem uns 2, 3 anos pelo tanto que demorou. Aí o Dourado vinha, cortava e falava, pelo tanto que viveram. Né? Foi assim. E não entraram sós. Pela primeira vez na história, os participantes entraram em duplas, o que trouxe dinâmicas de relacionamentos totalmente diferentes. E aí, aproveita pra puxar que esse esquema de duplas, agora a gente pode falar com propriedade, num distanciamento assim, que foi uma das piores coisas que já aconteceu. E que só levou mais o programa pra lama, tá? E eu esperava que ia entregar. Eu achei que ia entregar a questão das duplas, confesso. Mas eu acho que a escolha das duplas e a relação muito delas fez as pessoas ficarem só entre as duplas e custarem a... Uma se protegia, quando o outro queria gritar, o outro falava, não grita não. Aí acabava que abafava a confusão. Mas você via que durante todos os VTs, gente, essa questão da dupla foi muito levantada, com o Tadeu mesmo falando que era o BBB do afeto. Eita. Então eles falaram assim, já foi flopado mesmo? Já falaram que era BBB do afeto, então vamos abraçar logo esse slogan, porque aí pelo menos a gente fala que foi proposital. É verdade. Né? Meio que foi isso. É verdade. Porque teve VT das duplas, vários momentos ficavam falando sobre isso. Muita gente, quando tinha VT, a gente pode observar nos VTs, Diego e Vitória Estrada
os reis dos VTs. Sim. Apareceram a noite Sim, inteira. aham. Aline e Vinícius também apareceram Sim, bastante. também. Eram as 4 pessoas que Sim. mais apareciam. E falando em VT, eu acho que foi o que levou o programa de hoje, né? Porque se tirar os VTs, eu sentia o programa gelado, assim. Agora, Um programa a começar pelas pessoas que estavam lá pra assistir o programa, né? vamos chegar nessa parte. Tá. Só que aí eu vou falar pra você, só fazendo um parêntese. VT emocionante, se pode dizer que teve um, foi o do início do programa. Foi o início do programa. Porque rememorou as 25 edições. Sim. E eu acho que foi um grande... tinha que fazer, porque é o tal do Big dos Bigs. Sim. Mas ao mesmo tempo foi um erro, porque você olhava e você só viu quanto essa edição realmente foi ruim. É. Porque mostrava as coisas e eles tentavam intercalar É o tempo verdade. todo, né? Com a edição É, atual. Sim. Pra, tipo assim, falar assim, olha, teve isso, mas nessa teve Uhum, isso. Teve é isso, verdade. mas não conseguia. É verdade. Não conseguia. Acabou que fizeram no último dia só o que era pra ter sido feito durante o programa inteiro, né? Que era rememorar a história do Big Brother na televisão e não veio aí, Exatamente. Tanto Não que veio. o próprio Lobianco falou, né, que eles acabaram esquecendo o nome Big dos Bigs, deixaram pra Esqueceram. trás isso, né, durante todo o decorrer do programa, Sim. porque viram que não trazia toda a comemoração que se deveria ter pra uma 25ª altura, né? edição. Ou talvez o Boninho pegou e levou o Big dos Big, né? Foi. Saiu da Globo e Vamos levou ver o Big se vai dos pra Big casa do junto. patrão, né? Que é o reality novo que ele já registrou. Aí continua assim o Tadeu. Irmãos, amigos, pais e filhos, marido e mulher, foram duplas de todos os matizes e de todos os cantos do Brasil. E chegam na final o genro, que veio com a sogra lá de Pernambuco, o gêmeo, que veio inseparável do irmão lá do Goiás, e a amiga, que veio com a sua amiga alma gêmea lá do Ceará. Nesses 100 dias, 12 duplas escreveram uma história única, com palavras que são a cara do BBB 25. Régua, atravessamento, jumento, surucucu, velha sonsa, pomba suja, sarau, leão de quarto, leoa, gralha, risada, vitrine, barrado, papo reto, menino bom e berimbau. Todas as palavras que eu Não. tomei ranço. Mas faltou o Mac. Tamek também. Cadê o Tamek? Faltou. Eu falei com o Kaique na hora, eu falei, cadê o Tamek? Faltou o Tamek. Cadê o Tamek? Uhum. É a grande... O Tamek. É o Mac, é verdade. Tamek. E se tivesse... Já que colocou, assim, menino bom, que não é uma palavra só, é uma expressão, podia colocar jogou com coração, joguei com coração. Sim, que também é uma expressão que tava se onde? enquadra. Tava no livro da Delma. Mostra pela última vez, é a por última favor. vez que eu vou mostrar. É a última vez. A última vez que eu vou mostrar. Olha, você que vai ficar com saudade desse momento... É a última vez que esse livro aparece Ele esteve aqui. sempre aqui nos guiando. Nossa, é até emocionante e nos momentos agora. que a gente não sabia pra onde a gente ia. O que não teve de tava emoção tudo no aqui. programa vai ter agora. O que não teve de... Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Tá É bom, sobre pessoal, chorar. já, né, pessoal. Porque senão o pessoal se emociona muito, não vai nem conseguir dar o like, não vai nem conseguir continuar acompanhando o vídeo. Gente, qualquer coisa, se vocês quiserem, vou enviar pro Museu de História Nacional, tá? Isso aqui faz parte da história do Brasil. Da história do Brasil. Não só do Big Brother, não só da Globo, mas do Brasil. Pode ler. Numa temporada repleta... Aí ele continua o discurso, tá? Numa temporada repleta de disputas imprevisíveis, com votações acirradas, voto único dizendo uma coisa e o voto da torcida dizendo outra. E aí, isso foi verdade. Isso é verdade até na final. Sim. Né? Teve paredão que virou com um programa no ar. E aqui estamos com os nossos 3 finalistas, Guilherme, João Pedro e Renata. E aí ele começa a falar de cada um pela ordem alfabética, só que quando ele vai chegar na Renata, você vai ver que ele já vai entregando. Uhum. O Guilherme já entrou no BBB pelo voto popular e veio pra acabar com essa bobagem de que relacionamento de sogra e genro tem que ser conflituoso e ruim. O Tadeu tava mandando uma indireta pro Ilhados com a sogra? Que negócio é esse, Tadeu? Pois lá entregou muito mais do que esse Big Brother, tá? Exatamente. Me desculpe falar. Era despeito com a Netflix. Como é apaixonado pela Delma. Paixão é uma marca do Guilherme, seja com as lágrimas que rolam fáceis pelo seu rosto, Sim. seja com a ênfase que ele põe na argumentação. Uhum. Ele aperta os olhos assim e fala com a cara toda. Quem não conhece pode achar que é briga, mas ele Sim. só está caprichando na mensagem. Guilherme é o amigão que todo mundo gosta de ter por perto, que ninguém quer tirar do jogo. O cara que busca justiça pra si e para os seus. E para os camarotes. Não, para os seus. Ele defende mesmo. Brincadeira, gente. E não se atrevam a mexer com a sogra.
como ele fica feliz com a felicidade da Delma. E como fica bravo se fizerem isso aqui com ela. Eita. Agora do João Pedro eu vou deixar você ler, Ai, por favor. tá? Por favor. Pode ler. João Pedro tá aqui vivendo. Além de tudo, que é único no Big Brother. Outra experiência que ele vive é inédita. Ficar longe do irmão, com quem ele divide tudo. Desde o DNA, de quem nunca se separou, desde a barriga da mãe. Mas aquele moleque... Mas esse moleque é raçudo. Quando ele falou que ele fica longe do irmão dele, meu coração disparou de emoção. Disparou. E eu só lembrei do quê? Narizinho. Ai, eu não tinha nem lembrado disso. Olha pro meu narizinho. Eu não tinha nem lembrado disso. E foi icônico, tá? Não, é hit no Spotify. Era culpa minha ter esquecido. Você fez tudo, absolutamente tudo que poderia pedir de alguém que vai pra uma dinâmica. Não. Uai, gente. Hã? Uai, não, essa parte já é da Renata, cadê? A gente tá lendo o discurso do Tadeu que tá no próprio site do G-Show, mas essa parte já é da Renata. É? Pular a parte É verdade. do João Pedro. Eita, talvez Não, não tava aqui, interessante. ó. Aqui, ó, não. Ah, tá. A mesma força que ele mostrou nas provas, vencendo uma coisa atrás da outra, ele usa na vida pra superar os momentos difíceis. Porque aí não adianta você falar, ele só tem 22 anos, não sabe. Não. Ele é vivido. É. Quantas vezes ele ficou ensaiando o que ele ia falar pra mim ao indicar alguém pro paredão? Lembra que a gente viu isso? Muitas vezes. Era muito bom. Se as palavras às vezes teimam em fugir, ele corre atrás pra laçar essas danadas. Garoto simples, humilde e cheio de vontade de aprender. Ele enfatizou isso daí porque, pra quem não sabe, vamos lembrar aí que o João ele sempre esteve disponível pra aprender muito, né? Ele sempre teve num lugar de muita humildade ali, né? Pra escutar, pra ouvir, ele era sempre muito aberto pra isso. Imagina a vovó dele vendo isso. Imagina o tamanho do orgulho. Lembra que a avó deles é falecida, né? Inclusive uma tia dele até aparece com a foto da avó dele durante as mensagens com os familiares, né? Eu e parece que a avó dele tinha muita vontade de ver eles no Big Brother. Então eles sempre falaram muito sobre isso. E o Tadeu então traz no discurso. Aí continua. Renata. Aí ele vai partir pra Renata e vai até o final. Você fez tudo, absolutamente tudo o que se poderia pedir de alguém que vai pra uma dinâmica como a vitrine do seu Fifi. Você ouviu aquela enxurrada de informações, prestou muita atenção, absorveu e voltou pra ação. Sabe aquelas caixinhas de música que você dá corda e surge uma bailarina dançando? E aí é interessante porque o Tadeu começa a falar da Renata a partir da vitrine. É como se ele dissesse assim, você tá ganhando a partir daquele momento. É verdade. Como se ele falasse, se não fosse isso... Sim. Porque assim, ele... Mas eu acho que de certa forma foi a vitrine que chancelou Não, com certeza, mas aí meio que assim... Porque tem muita gente que às vezes traz algumas críticas falando, se não fosse a vitrine, como também... Tem gente que fala, gente, a vitrine é muito importante, realmente. Sim. E aí eu tô só apontando que o Tadeu realmente pega essa parte da vitrine pra poder falar sobre ela, né? Aí ele continua. Ali na vitrine, o público abriu essa caixinha, pediu pra você dançar e te deu corda. E a bailarina voltou com tudo. Você tá acostumado a fazer isso, né? Quando não passava numa audição, a dona Eulália, que é a mãe dela, não passava a mão na sua cabeça. Não arranjava historinha pra consolar a filha. A mãe dizia, alguém treinou mais do que você. Treine mais. Dona Eulália é a sua... Eulália é a sua inspiração. Assim como hoje, a tia Renata é inspiração para tantas crianças que olham para essa menina que veio da comunidade do Barroso e hoje é exemplo de como lutar por uma vida melhor. Até o BBB, seu público era só família e amigos. Agora é o Brasil. E aí, quando ele fala agora é o Brasil, aí você já percebe... Entregou. Porque eu pensei, ele ia falar dos 3, depois talvez ele fosse falar o 3º lugar. Aí depois ele fosse emendar alguma outra coisa. Mas aí ele já vai pra final. A caixinha de música nunca mais vai se fechar. E aí ele tenta trazer uma emoção, assim. Tipo, me lembrou muito quando o Thiago Leifert falou da Juliette. O Brasil nunca te abandonou, sabe assim? Sim.
É. Acho que o Tadeu tentou trazer essa Na emoção. mesma emoção. É, ali. a caixinha de música nunca mais vai se fechar, nunca mais vai faltar corda. E a bailarina vai dançar pra sempre na memória do público. Caramba. E seus passos entraram pra história. Eita. Sabe por quê, Renata? Porque você é a campeã do BBB 25. E aí ele consagra, então, a Renata como a campeã do BBB. Eita. Tem até essa foto que tá no G-Show, muito bonita a foto, eu achei, né? Pega Uhum. o momento que ela recebeu, Sim. ela tá chorando e ao mesmo Sim. tempo gritando Sim. ali. O Guilherme e o E a João reação- Pedro abraçam ela, E né? a reação da Renata e a reação dos outros só reafirmou uma teoria de que eu tinha a percepção de que ela já sabia que ela ia ganhar e que os outros já sabiam que ela ia ganhar. Sim. Ali, pra mim, foi tudo confirmado, sabe? Sim, com certeza. Que a reação não foi uma reação de surpresa, assim, foi uma reação de desabafo. Já li, sabe? de tipo. É, de descobrir que conseguir- realmente era isso, sabe? Não teve uma surpresa, não teve. É, Ela eu já acho, sabia que eu ela acho ia que ganhar. mesmo ela sabendo que ia ganhar, tem a surpresa porque você tem a confirmação, né? Aí não tem como você. Eu acho que eu vou ganhar, é muito diferente de ter certeza. Mas eu consigo. O que você tá falando que não é uma. É, Tipo, num susto, Um susto, não tem. Uhum. né? Um Sim. susto. É. Mas aí, percepção minha. Sim, sim. Mas eu falo assim, por exemplo, Da o onde que eu susto tirei? pra mim, de toda a casa, foi maior na saída da Vitória, né? E eu acho que ali na saída da Aham, Vitória é quando sim. todo mundo saca que a Renata vai Sim, ganhar. que foi até quando a gente né? comentou aqui pela Sim. primeira vez, foi. Exatamente. Uhum. Aí então, olha a porcentagem como que ficou, gente. O Guilherme teve 43,38%, o João Pedro 4,72% e a Renata 51,90%. Prestem atenção agora nisso aqui. No voto da torcida, a Renata tem 61,41% e o voto único 42%. Lembrando que o voto único é o voto por CPF, onde você pode votar apenas uma única vez. E a gente sabe, como o Tadeu disse durante o discurso, né, que nesse BBB havia discrepância às vezes entre o voto único e o voto da torcida. E isso acontece, porque ó, a Renata tem 42% no voto único, o Guilherme tem 51%. Ou seja, a Renata ganha realmente pelo voto da torcida. O Guilherme só tem 35% de voto da torcida. E lembra que eu sempre falei isso assim, eu sempre comentava assim, o Guilherme, muita gente fica falando aqui no chat dos nossas lives, nos comentários que gostam dele, mas eu não vejo uma torcida engajada, Não vejo. Aham. né? Uhum. E aí você vê que, Sim. que é aquela... Desde o início do programa. A pessoa nunca foi vi. lá, deu o voto dela, às vezes Sim. votou 2, 3 vezes. A torcida da Renata levou pra ela 61% de votos. Então, Sim. quando faz a média ponderada, é que ela ganhou. Uhum. Agora, é engraçado que, olha pra você ver, a média ponderada da Renata, de 51,90, é praticamente o que o Guilherme ganhou de voto único, 51,40. É verdade. Então, se o Big Brother fosse apenas de voto único, o Guilherme ganharia. Se o Big Brother fosse apenas de voto de torcida, a Renata ganharia. Como é a média dos dois, Sim. a Renata é a campeã. É. E aí, gente, a partir do momento em que ela é campeã, ela é a campeã. Pronto. Ah, mas se fosse... A regra era Não essa. foi a regra. A regra dessa E edição não vai era mudar essa. não, tá, gente? Eu acho que no Big Você Brother acha que que vem no vai Big- ser a mesma coisa. Eles não vão tirar voto de torcida de Mas jeito você acha nenhum. que talvez eles deem um peso diferente? Como fazer isso? Ah, Até agora eu não sei. Voto Como fazer único isso? tem peso 2, voto da torcida tem peso 1. Aí a torcida vai acabar não querendo votar, né? É. É. Sim. O que vai eles vão continuar. fazer? Me surpreendam. É. Igual vocês me surpreenderam esse ano. Porque o voto da torcida, gente, tem um peso muito grande pra Globo em relação a Número. número. Ela Uhum. precisa de engajamento nas redes Sim. sociais pra mostrar Sim. pros patrocinadores, ela precisa de votos. Esse Sim. paredão, esse final, por exemplo, teve 170... Não foi nem o maior Não. eu lembro que teve. Deixa eu ver Que se eu teve um acho paredão aí nessa temporada mesmo que teve 180 e poucos aqui. milhões. 185. Mas geralmente a É. final não é o maior, né? Esse de agora foram Ai, gente. Ô, gente. 1 milhão. 1 milhão. Cento e. Menos 1 sobe 3. Quer ver, ó? Quantos votos? Final. Eu acho que foi 173 milhões. Ó, Renata ganhou o prêmio de 2.720.000 reais. Gente, ela ganhou menos do que o Davi, não foi? O Guilherme... Gente, o prêmio devia crescer ano após ano, O né? Guilherme ganhou 150 mil. E a Renata também ganhou um carro, né? Um carro muito, Gente. muito bonito que tava ali.
Mas mesmo assim, o valor em dinheiro, o Davi ganhou em dinheiro 2,92. Por causa do modo de girar no modo Stone. Pois é, gente, mas eles que deem um jeito pra cada ano o prêmio ser mais alto do que no ano E anterior. para de distribuir prêmio durante, porque o Tadeu ficou lá. Essa foi a edição que mais distribuiu o prêmio. Eu falei, pois é, por isso que o povo não queria se entregar pro prêmio final. Porque o Guilherme ganhou 150 mil ficando em segundo lugar. Se ele não tivesse ganhado outros prêmios, quem ganhou um apartamento como liderança já ganhou mais do que um segundo lugar. Sim. Então, assim, não faz sentido. Sabe? Exatamente, não faz. Não faz muito sentido. Já era pra esse prêmio ter batido 3 milhões há muito tempo. Para. Para. Ó, gente, eu não consegui achar quantos aqui, mas... Deixa eu entrar no site da Globo aqui pra ver Entra, mas eu tô no site da Globo. Na Globo.com. Olha aí, é 170 e alguma coisa, gente. Foi 173 milhões, 176 milhões. Você deixa eu aí acho nos comentários. Que foi 170 e poucos milhões. Eu acho que foi 173, se eu não me engano. Foi alguma coisa assim. Mas se não for, vai ser mais ou menos isso aí. Agora vai ser difícil de encontrar. Sim. 178 milhões, 478.637 votos. Essa foi a quantidade de votos dessa final. Parabéns. Na final, como a gente estava comentando, ali fora tinham os ex-BBBs, os familiares e também os convidados que foram cantar. E, gente, era uma animação. Todo mundo numa animação. Às vezes mostrava alguém tava assim, alguém tava olhando, aí eu olhava. Eu acho que daqui de casa a gente tava mais animado. Tava. Mesmo assim... Tava. Mas o que eu acho que é um erro da própria produção do programa. O quê? Porque quando você coloca todo mundo numa noite de gala, todo mundo ali com champanhe e tal, as pessoas vão se cumprimentar como se estivesse numa festa de premiação. Se você coloca a torcida como era antigamente, podia ter colocado a arquibancada com torcida igual era nas saídas dos BBBs antigamente. Eu achava bem mais legal. Porque aí ia ter grito, ia ter emoção, como tava acontecendo lá nas cidades. Isso. Entende? Isso. Aí, os ex-BBBs estavam ali, todo mundo agora, né, assim... Todo mundo sabendo. A gente participou do BBB flopado. Os artistas ali também dando tchau, mas não traz emoção. Nossa, gente, nenhuma. Não trouxe nenhuma. emoção. Mas tem também um lance de que eu acho que faltou ali também um empenho das pessoas em parecerem empolgadas. Faltou. Você acha? Você entregaria? Eu acho que as pessoas estavam muito... Então, todo mundo querendo parecer muito bonito. Não só isso. Não achei só isso. Eu acho que tem Porque esse você ponto falou... também do glam, do parecer bonito, mas tem também uma coisa de parecer que a pessoa não tava ali forçada. Não, eu acho que não. Porque é muito do que você falou. O Kaique falou assim, olha, tá parecendo filmagem de casamento. Porque sim, quando a câmera vem na tua cara. Às vezes a pessoa tava aqui, aí ela virava a câmera e a pessoa... Entendeu? Então eu acho que tem muito disso. Tipo, você tá ali tentando entender o que tá acontecendo. Você tá querendo se apresentar bem, aparecer bonito na câmera. Eu acho que dependendo da pessoa. Tinha gente que tava com uma vontade, sim. Me transpassou isso. Deve ter. E tinha gente que tava com o negócio da pose ali. Sim. Outra coisa. Foi me botar o pessoal pra cantar pra quê? Ai, gente, olha, foi. Pra quê? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Nunca mais façam isso. No geral. Foi horrível, no geral. Muita gente esquecendo letra. Nossa. Teve gente que tava, que tava bem rouco. Teve uma hora que... Não, o microfone não tava estabilizado, não tava... A Vanessa Camargo, eu não consegui escutar a Vanessa Camargo. O Arthur Aguiar, teve uma hora que desligaram o microfone dele. Sim, no final. E eu acho que, não sei, parece até que fizeram bem. Sabe, assim, tava um negócio assim... Sim, Tava um negócio. Nayara Azevedo esqueceu a letra. Sabe quem me surpreendeu mais? Outra pessoa esqueceu a letra, quem? Fiuk foi o que mais me surpreendeu. E a Nayara Azevedo foi a dupla que mais casou, assim. Sim. Apesar dela ter esquecido a letra, a Maria com a Marvila também no final. Ficou legal. Ficou bonito também. Mas assim... Não façam mais isso, não, gente. Não tinha Aí colocaram o Paulo Ricardo pra cantar com a Juliette. Sendo que o cara é o intérprete da música. Aí, de alguma forma, ele tem a personalidade dele naquela música. Aí não é o tom dela. Sabe umas coisas assim? Você fala 50 pessoas pra cantar, dividir em dupla. Eu acho que ele podia ter cantado essa música sozinho, né? Porque a música ele é o ícone da música, sabe? Não fazia sentido ele cantar, não só com a Juliette, mas com qualquer outra pessoa, sabe? Ele podia ter cantado sozinho pra encerrar. Eles quiseram colocar em dupla pra fazer a referência de dupla. Entendeu? Assim como ano passado eu fazia os vídeos BBB com o Voz do Além, era eu sozinho na câmera. Esse ano você veio pra ser dupla. Pô,
Justo no ano que flopou, né? Inclusive, gente, esse vídeo não é uma despedida, porque já estão rolando outros vídeos aqui no canal de fofocas. Quem quiser ficar com a gente, fique. Vai ser sempre muito bem-vindo. A gente espera que vocês fiquem, inclusive. Tá sendo uma delícia compartilhar todos esses momentos com vocês. Mas vamos agradecer, claro, quem chegou aí com o Big Brother e continua com a gente. Porque o que foi legal pra gente nesse BBB, a gente disse outro dia numa live, foi esse encontro com vocês. É sempre muito legal estar aqui compartilhando, rindo, divertindo, debochando e fazendo o possível pra que esse programa tenha um entretenimento que nem sempre tem. Né? A gente conseguiu render. A gente deu uma rendida, pelo menos. E agradecer também quem esteve aqui e que não vai ficar, né? Porque talvez queria só consumir o conteúdo do Big Brother. Obrigado também por ter pela ficado presença. apoiado o nosso trabalho de certa forma, tá? Mas se quiser, fica também. Se quiser, fica. Um convite. Um Experimenta assistir outro vídeo nosso, se você ainda não assistiu. Exatamente. Tá? A gente continua aqui, a gente se vê quando, Kaique? A qualquer momento. Tamo aqui. Um beijo. Beijo.